Já ouviu falar em empatia digital? Bom, será que existe responsabilidade também, reciprocidade naquilo que nós postamos nas nossas redes? Enfim, eu quero a sua opinião, hein? Você já sabe, vamos aumentar aqui a nossa roda de bate-papo, porque hoje ela está de volta, consultora de negócios, a nossa querida Camila Castro. Tudo bem, Camila? Ótimo, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Empatia é sempre muito bem-vinda em Muito importante. quaisquer circunstâncias de nossas vidas. Mas se tratando do ambiente digital, como é que funciona essa tal da empatia digital? Então, vamos lá. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro. E a empatia digital, essa discussão que eu quero trazer para vocês, significa o quê? Eu tenho olhado para quem está do outro lado da tela quando eu me comunico? Então, isso é empatia digital. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de saber que por trás da tela existe um ser humano real, que sente, que tem dores, que tem questões. E é muito importante a gente refletir o quê? O impacto dessa mensagem. Isso é empatia digital. Eu reflito o impacto dessa mensagem nesse ser humano, porque toda mensagem causa e é possível de causar uma influência no outro, né? Nenhuma mensagem é neutra, Cissa. Toda mensagem, ela causa algum impacto. E aí, que impacto é esse? É de confundir, é de orientar, é de simplificar, ele é de causar alguma emoção de repulsa, de ódio, de quê que eu estou fazendo? Eu estou me preocupando com isso? Isso é empatia digital. Ô Camila, mas uma pessoa que ela é empática no dia a dia, no tete-a-tete aqui pessoalmente, ela também leva essa empatia para o universo digital? Ou, ao contrário, a pessoa ela não tem essa empatia pessoalmente, mas no digital ela consegue ser? Existem essas duas personalidades? Olha, o que a gente consegue fazer, a dedução, a inferência que a gente consegue fazer é, se a pessoa tem empatia digital, sim, ela é uma excelente profissional, ela se preocupa, ela se responsabiliza pelo cliente que ela tem, ela se responsabiliza com as pessoas com quem ela se relaciona. Há essa correlação, né? Geralmente, quem é empata digitalmente é empata no dia a dia também. Porém, a gente não pode fazer a afirmação contrária, Cissa. Por quê? Porque o digital, a tela, infelizmente, algumas pessoas, elas não tem, ela, de uma certa forma, desumaniza a relação. O que não deveria ser real, porque por trás da tela há um ser humano, né? Mas ela facilita com que a gente acredite que esse post vai cair num limbo, né? Que eu estou jogando as palavras ao vento, quando, na verdade, não. Essa palavra está sendo entregue, esse conteúdo está sendo entregue para alguém e ele vai gerar algum impacto, sim. Então, essa dedução contrária a gente não pode fazer. Mas, com certeza, se uma pessoa tem a preocupação em fazer um post legal, consciente na internet, você pode ter certeza que ela é uma pessoa confiável também no dia a dia, na vida, nas relações pessoais dela. E quando a pessoa fala, Camila, eu vou postar isso aqui ou repostar esse material, esse conteúdo aqui, porque não é da conta de ninguém, é da minha conta. É essa coisa da reciprocidade, que isso é fundamental para que exista a empatia digital. A relação de reciprocidade, a relação ganha-ganha. Eu preciso pensar assim, eu vou ganhar um seguidor e esse seguidor vai ganhar algo com essa comunicação. O que a gente vê não é muito assim, né? O que a gente vê é as pessoas assim, desesperadas por o quê? O engajamento rápido, fácil, viralizar, é lacrar na internet. Quando a pessoa tem essa lógica, esse pensamento, ela não respeita o lado do outro. O que importa para ela é fazer um recorte que dê muitos likes. Ela pensa no like, ela pensa no número, ela pensa na curtida. E ela não pensa no que o outro está ganhando. E sabe o que acontece quando a gente pensa nessa relação ganha, perde? O outro perde clareza, perde profundidade. Muitas das vezes ele perde a verdade. Às custas de que você está conseguindo esse seguidor, esse engajamento? É essa reflexão que eu quero trazer. É um campo que vale tudo. Parece que sim, mas eu acredito muito que não, Cissa, porque esse tipo de relação, esse tipo de jogo, ganha-perde, a longo prazo ele não se sustenta. As pessoas percebem que essa pessoa não é confiável. Se ela está disposta a tudo para ter o meu like, para que eu a siga, para poder ter muitos seguidores. O famoso engajamento.
ter engajamento, não é verdade? Infelizmente, a gente sabe que isso existe, mas isso não se sustenta. Não, na minha opinião também. Não, e quando também a exposição da família, aquela coisa que é tão íntima e até ridiculariza o seu parceiro, a sua parceira, em nome de likes, em nome de seguidores. Sim. E isso existe muito. Demais. Então, vamos colocar aqui, para ser bem prático, uns 2 exemplos aqui, que são exemplos de sustentabilidade com aquela firmeza, com o pé no chão, né? Você tem a Virgínia, que expõe muito a família dela, os filhos, os namoros, e que usa a vida pessoal para poder gerar likes, né? As pessoas já percebem isso, ela tem muito hater também em função dessa exposição. E a gente tem um perfil, vamos pensar em outra pessoa também que cresce muito nas redes sociais, aquela psiquiatra que eu adoro, a Ana Beatriz Barbosa. Sim. Ana Beatriz Barbosa, ela só produz conteúdo profundo, de qualidade, mesmo que sejam recortes. Ela tem a consciência, antes de pensar no recorte, que ela vai postar para realmente, de fato, enriquecer aquele que está assistindo, né? E ela não expõe nada da vida pessoal dela. Você já ouviu falar sobre um namoro? Super discreta. Extremamente discreta. E olha há quantos anos ela está aí, no mercado. Publicando livros, participando de programas e toda sempre... Presença sólida, né? Exatamente. Então, é possível você ter essa sustentabilidade e criar, de fato, uma personalidade com reputação, com boa reputação, né? Se você tiver real essa intenção, ganha, ganha. E olha só, daqui a pouquinho aqui no nosso programa Nutrição Esportiva com ela, Michele Barbosa, falando aí sobre a pirâmide alimentar no nosso dia a dia. Vamos seguindo aqui com a nossa Camila Castro, temos mais perguntas aqui. Participe também, olha só, gente, rede social. Será que tem essa questão da liberdade? Até que ponto a sua liberdade não vai interferir aí na vida do outro? E às vezes você nem percebe e está chateando outra pessoa. Isso pode acontecer, né? Por exemplo, comentários negativos ou agressivos. Alguém vai lá, Camila postou uma determinada foto. Aí eu vou até a rede social, vou perder esse tempo para ir lá te agredir com um comentário ofensivo. Eu acho, olha, Camila, isso para mim não entra na minha cabeça, sabe? Infelizmente. Mas entra de novo nesse conceito que a gente precisa compreender, que a rede social, ela tem uma inteligência artificial dentro dela. Então, funciona um robozinho, esse algoritmo, ele é como um robozinho. E ele vai motivar, veja bem, e isso é um fato, tá? Ele vai motivar os comportamentos que sejam reativos e não os reflexivos, aqueles que promovem reflexão, uma profunda consciência. Não, ele quer ver a reação das pessoas. Ele vamos dizer, de uma certa forma, o algoritmo ele incentiva os conteúdos que produzem a ilusão, o ódio, a euforia, né? A repulsa. Por quê? Porque isso tudo provoca uma reação imediata nas pessoas. E aí, ele te direciona, o algoritmo ele te direciona para o que a gente chama na comunicação de câmara de eco. O que é a câmara de eco? Ele te direciona, né, esse conteúdo que você postou, se for um conteúdo ruim, né, para ofender uma pessoa pública, ele te direciona para um conjunto de pessoas que têm esse mesmo comportamento. Por isso que a gente chama de câmara de eco. Dentro daquele espaço, ele é sempre reverberado o mesmo discurso. Isso é muito perigoso, tanto para quem assiste quanto para quem publica, porque você entra num circuito de repetição e você não tem a capacidade de expandir a sua mentalidade, porque você não sai daquele círculo, né, que sempre está no ódio, ofendendo aquela pessoa, enfim. Discussões públicas, né, que é a tua vida privada ali, gente, leva isso para público, para as redes sociais. Eu acho de uma deselegância também, Camila. Extremamente deselegante. E outra coisa, ouvindo as suas explicações agora, notícia ruim é aquela que vende. A história da faculdade de jornalismo, lá, pega um jornal, a manchete lá, é o que vende. Sempre foi assim, né? Sim. E você analisando, ouvindo isso e sabendo que o algoritmo te usa
para poder produzir mais conteúdo, para poder ganhar mais poder, para que a rede, né, as redes sociais, todas elas, ganhem mais poder. Você tomara, né, que dê um estalinho nessas pessoas que ainda têm esse comportamento, de falar assim, poxa, eles estão só me usando aqui. Vou dar uma segurada, então, porque eu estou perdendo meu tempo para quê? Para poder ajudar e enriquecer uma rede social, né? Fazendo uma coisa muito ruim, vibrando numa frequência muito baixa. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O quanto você está sendo também aí marionete nessa história. Mas é possível, Camila, discordar? Eu acredito que sim, discordar de uma forma elegante, de uma forma coerente com determinado post. Claro, com certeza. Eu sou da opinião que a gente consegue falar tudo o que a gente quiser. É só saber dizer as palavras certas, com educação, mas aí também já é um processo que muitas pessoas ainda não conseguem, não dominam uma comunicação assertiva, não dominam uma comunicação mais amigável. E aí, nesse sentido, eu acredito que seria uma evolução maior. Mais importante é a gente pensar em, antes de postar, eu devo postar mesmo? Devo postar? Porque se eu vou saber postar, eu vou saber postar isso de uma forma mais amigável, aí já exige muito mais conhecimento, que eu acho que todo mundo deveria adquirir esse conhecimento de como se comunicar melhor, de como ser mais empática com o outro. E comece pela vida fora das redes. Exato. Essa empatia. Com certeza. Camila, adorei a nossa conversa. Também. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Cissa. Muito obrigada. Que possamos estar juntas muitas e muitas vezes aí ao longo de 2026. Amém. Estaremos. Tá bom?